E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa bastante dúvida na cabeça de muita gente. Você já parou para se perguntar quem foi a esposa de Caim? Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus, como seu filho Caim se casou? Essas perguntas geram a hipótese de que haviam outras famílias existentes na Terra, além de Adão e Eva. Mas será que isso é verdade? Teria sido a esposa de Caim, filha de outras pessoas que existiam na Terra? Esta é uma pergunta que muitos ainda não sabem a resposta, e se você é uma delas, não se preocupe, porque eu vou te ajudar a esclarecer através da Bíblia quem de fato foi essa mulher com quem Caim se casou. Eu te garanto que você vai sair deste vídeo com a resposta na ponta da língua. Mas para isso você precisa assistir a esse vídeo até o final, ok? Vamos lá então. A Bíblia nos relata que Caim, o primogênito de Adão e Eva, matou seu irmão mais novo, Abel, por pura inveja. Caim tinha ficado muito furioso porque Deus preferiu aceitar a oferta do seu irmão ao invés da sua. E por essa razão, Caim foi expulso da terra onde ele morava e foi para o leste. É assim que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, o versículo 16 e 17. Olha o que está escrito. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relação com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Irmãos, nós podemos observar com essa passagem que logo depois de ter sido expulso para esse lugar que se chamava Nod, Caim teve uma esposa, teve relações com ela, formou uma família e fundou uma cidade chamada Enoque. Se Caim foi o primogênito e Abel o segundo filho, como então ele conseguiu encontrar uma esposa e construir uma cidade? Essa é a dúvida que faz muita gente coçar a cabeça. Mas a resposta é muito simples. Caim teria se casado com uma parente sua. Isso mesmo, Caim se casou com uma pessoa da sua própria família. Eu sei que essa afirmação pode parecer estranha e causar muito espanto em muitos de nós. Mas se pararmos para analisar o que a Bíblia diz, esta é a verdade. E para entender melhor qual parente teria sido a esposa de Caim, nós vamos dar uma olhada na história dele desde a criação. Como você deve saber, a Bíblia descreve a criação de todo o universo no livro de Gênesis. Deus criou todos os seres viventes e fez os seres humanos à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, fala que Deus criou Adão, o primeiro homem. Logo depois, ele criou Eva para ser a sua companheira. E fica claro para nós que esse foi o primeiro casal de humanos na Terra. E foi então que depois que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden, e tempos depois da saída do jardim, a Bíblia relata que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Depois aconteceu toda aquela situação sobre Caim sentir inveja da oferta de Abel e o matar por isso. E Deus logo em seguida confronta Caim pelo assassinato do seu irmão e o expulsa para o leste do Éden. E é nesse momento em que Caim saiu da terra de onde moravam os seus pais e o seu irmão, e ele parte para um outro local. É justamente nesse local que ele conheceu a sua esposa e formou uma cidade. Irmãos, e é aí que aparentemente se gera uma confusão, porque não fica claro no versículo de onde vem essa mulher. E por isso nós precisamos contextualizar com outros versículos da Bíblia para entendermos de onde veio essa esposa de Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, a Bíblia nos passa a informação de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, além de Caim e Abel. E não havia outras pessoas na terra fora dessa família, como algumas pessoas pensam. Deus não criou um outro grupo de pessoas onde Caim foi lá e escolheu a sua esposa. Não. A Bíblia também não revela a quantidade de descendência de Adão, mas com certeza é um número imensurável, já que todos nós viemos de um só sangue, como está escrito em Atos capítulo 17, o versículo 26. E eu quero ler para você o que a Bíblia diz. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Irmãos, isso deixa muito claro que nós somos descendentes de Adão. Se Deus tivesse feito outros homens, essas pessoas não poderiam ser salvas dos seus pecados, porque somente os descendentes de Adão é que podem ser salvos, de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que é tão importante que Jesus fosse um descendente de Adão, pois somente os descendentes de Adão é que podem ser salvos, já que todos nós que viemos dele somos pecadores. E a confusão maior está aqui.
é que as pessoas pensam que Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. E mesmo que Caim tenha sido primogênito, ou seja, o primeiro filho, o texto da Bíblia não deixa claro que Abel foi o segundo filho a nascer, mas o segundo filho homem. Por causa disso, é possível que Adão e Eva tenham tido filhas entre o período do nascimento de Caim e Abel. Entendeu? Nós não sabemos a idade exata de Caim e Abel quando Caim assassinou seu irmão, mas tudo indica que eles já eram adultos porque os dois já trabalhavam, como está escrito em Gênesis capítulo 4, o versículo 2, em que fala que Abel foi pastor de ovelhas e Caim um agricultor. E uma outra coisa muito interessante é que Caim ficou muito preocupado em ser descoberto e morto por outras pessoas ao assassinar o seu irmão. Em Gênesis capítulo 4, versículo 14, Caim fala que ele vai se tornar um fugitivo pelo mundo e que qualquer um que o encontrasse iria matá-lo. Mas aí fica uma pergunta: quem poderia encontrar e matar Caim se só haviam eles ali? A única coisa que explica isso é que os irmãos e irmãs de Caim já existiam e por essa razão seriam eles os que poderiam matar Caim como vingança. E embora o período de tempo entre o nascimento de Caim e a morte de Abel não fique muito claro na Bíblia, é possível afirmar que este período foi provavelmente em volta de 100 anos. E essa afirmação está baseada em Gênesis capítulo 5, o versículo 3, quando a Bíblia nos revela o nascimento do próximo filho de Adão, chamado Sete, que nasceu quando Adão tinha 130 anos. Então, irmãos, nós podemos afirmar que Adão e Eva poderiam ter tido muitas filhas após o nascimento de Caim e Abel. E fica claro para nós que uma dessas filhas se casou com Caim, engravidou e deu à luz ao seu filho Enoque. A Bíblia, porém, não menciona o nome dela em nenhum momento, mas nos dá as informações que nós precisamos para encaixar esse quebra-cabeça. A esposa de Caim, então, com certeza, era uma de suas irmãs. Eu sei que muitos de nós podemos ficar chocados com essa informação sobre a esposa de Caim ser a sua irmã. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que esse não foi o primeiro caso de pessoas que tiveram relacionamentos com seus familiares na Bíblia. Nós podemos pegar vários exemplos assim. Por exemplo, os netos de Noé tiveram que casar com seus irmãos e irmãs ou primos de primeiro grau, porque não haviam pessoas ali após o dilúvio. Abraão também se casou com a sua meia-irmã, Sara. Isaac se casou com Rebeca, que era filha do seu primo. E Jacó se casou com as suas primas, Lia e Raquel. E você pode até se perguntar: ué, pastor, mas a Bíblia não proíbe o casamento entre parentes? Sim, irmãos, mas as leis contra o casamento entre parentes começaram a valer como parte da aliança com Moisés. Ou seja, aproximadamente 2.500 anos depois que Deus criou Adão e Eva. Essas leis foram necessárias para ajudar as pessoas a se protegerem dos defeitos genéticos, algo que começou a se tornar um grande problema depois que o ser humano começou a se multiplicar. Então Deus instituiu as leis contra o incesto para proteger as pessoas contra a maioria dos defeitos genéticos que estão escritos no livro de Levítico. Lá, Deus dá instruções claras sobre como as pessoas devem andar daquele momento em diante, entendeu? E além disso, de acordo com a Bíblia, quando não existe uma lei, não pode haver violação ou pecado. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 2, o versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Isso mostra que o relacionamento entre familiares antes da lei de Moisés ainda era algo permitido, visto que a lei contra o incesto só foi dada milhares de anos depois. Então, irmãos, nós podemos concluir que não há problema teológico nenhum com Caim se casar com a sua irmã ou parente. Era necessário que as coisas acontecessem dessa forma para que a terra fosse povoada, ok? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, fica muito fácil entender quem era a esposa de Caim. Eu quis gravar este vídeo, irmãos, para mostrar que a palavra de Deus, ela tem resposta para essa e muitas outras perguntas parecidas. Nós só precisamos confiar no que o Senhor nos revelou. Então, se alguém te perguntar quem era a esposa de Caim, você já sabe. Foi uma de suas irmãs que nasceram na mesma época que ele e do seu irmão Abel. Irmãos, como é bom estudarmos a fundo o que a palavra de Deus diz, não é verdade? E mesmo aquelas coisas que as pessoas dizem que são contraditórias, com certeza é porque as pessoas não estudaram profundamente. Mas as respostas estão lá. Basta nós analisarmos e entendermos o que ela realmente quer dizer. E é exatamente isso que eu faço aqui no meu canal todos os dias. Uma palavra para edificar você, para fazer você se aproximar do Senhor.
E por isso eu peço que você deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, dizendo que a sua dúvida foi esclarecida. Além disso, peço que você também compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp para seus amigos, familiares, e eu te espero então no próximo vídeo, ok? Que Deus te abençoe, um grande abraço.